E olha aí, fiel corintiana, a quarta muito agitada no Corinthians, hein? Desdobramento da novela Maicon e Flamengo. O volante vai permanecer sim no timão. Não vai mais sair e parece que o Flamengo nem fez proposta. Que história é essa, hein? E chegou hoje lá no Parque São Jorge o 11º reforço. O Kaká chegou lá para assinar com o Timão e tem uma má notícia, hein, fiel? O Igor Coronado se machucou no treino desta manhã. Péssima notícia para nós corintianos. Vamos ver essas e outras mais a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Então fica até o final do vídeo para você ficar bem informado sobre o nosso timão, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal e se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão e vamos reagir aí a ESPN e o Nicola trazendo as notícias desta quarta-feira do timão. O link do canal dele está aqui na descrição, então clica lá para você conferir. E vamos reagir aí às últimas notícias do Corinthians. Tem informação importante desta quarta-feira, hein, fiel? Acompanha comigo. Ele está ao vivo dentro do centro de treinamento. Ah, eu ia falar dentro e já foi para fora, hein, Lili? Bom, você saiu, mas o Maicon continua lá dentro, não é isso? Ele fica. Eu saí, né? Já pediram para a imprensa deixar. Eu saí do ar-condicionado, vim para este lindo sol. E aí a informação que a gente tem do Maicon, inclusive, né? Noticiamos ontem à tarde, você mesmo, Bruno Vicari, publicou uma nota no ESPN.com informando que a proposta oficial que o Flamengo teria feito ao Shakhtar Donetsk pela compra em definitivo do Maicon, essa proposta oficial não existiu. O que existiu, na verdade, foi uma sondagem do Flamengo para o clube ucraniano para saber se o Flamengo quisesse mesmo contratar o jogador, como seria essa negociação, quanto ele estaria valendo. Então teve essa ligação, mas apenas uma sondagem. Em nenhum momento uma proposta oficial chegou na mesa do clube ucraniano, muito menos aqui no Corinthians. Eu conversei com pessoas do clube que informaram que estavam surpresas com esse interesse do Flamengo, essa suposta, oficialmente aí, esse suposto interesse em contratá-lo, e que também, se isso de fato acontecesse, se chegasse aqui no CT, a diretoria daria prioridade em manter o Maicon, conversaria, enfim, não queria perder o jogador, até porque o Antônio Oliveira gosta muito dele. Hoje no aquecimento que a gente participou de manhã, 15 minutinhos, tem até uma imagem, né, do técnico Antônio Oliveira. O Maicon chega ali pro aquecimento, ele encosta ali no Maicon, bate no peito do jogador e diz: "Tá aqui o homem". Então, assim, ele queria muito a permanência do Maicon. Então, assim, o Maicon não disse não para o Flamengo, porque não teve essa proposta oficial, e nem disse sim para o Corinthians, porque ainda não chegou essa proposta aqui. Ele simplesmente está cumprindo o contrato dele, e o que está acontecendo, e o que aconteceu com o Maicon, assim como vai acontecer com outros jogadores, é uma reunião com a diretoria para conversar sobre direitos de imagens atrasados, que o Maicon também tem. Mais de 2 milhões de reais aí de direitos de imagens atrasados. Então o Corinthians sentou para conversar com ele e o staff, para dizer que vai pagar, acertar como o pagamento será feito, assim como deve fazer também com outros jogadores que também estão nesta lista para receber, tá? Então o torcedor corintiano, por enquanto, se acalma, que essa proposta não chegou. O Maicon está aqui treinando normalmente com toda a equipe. Também é importante falar que, se a proposta oficial não chegou, algo chegou aqui no CT. O Kaká, o zagueiro, ele finalmente desembarcou aqui em São Paulo. Ele chegou por volta das 11 horas da noite de ontem, e aí nesta manhã vai passar por todos os exames de praxe aí, para depois ser liberado e de vez assinar o contrato de empréstimo por 1 ano com o Corinthians, aí com a opção de compra ao final deste contrato. É isso, noticiário quente aqui pro Coringão. E a chuva eu acho que está chegando por aí, Lili, mas se você puder, continue mais um pouco, tá? Porque a gente vai continuar conversando nesse tema e tem algumas perguntas também para você. A gente vai trocando essas informações, mas vou colocar o Rafa também. Brinquei muito na rua, na chuva, só que parece que vai vir um pouquinho mais forte, mas vamos lá. Tá bom, mas se chegar, Lili, por favor, tá? Não é nem tanto por você, é por causa da Alice. A nossa preocupação é com a Alice. Cuida bem. Não é com você. Entendi. Tava muito preocupado comigo, pro meu gosto. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, sobre o caso agora do Maicon. O Flamengo, vamos repetir, né, Lili? Ontem, quando surgiu a história, a gente discutiu. Isso, ontem a gente discutiu aqui a história e tal.
E aí, à tarde, a gente publicou, não é, Lili? Conversando com a Lili, com o Pedro Henrique Torre, que o Maicon não iria para o Flamengo. Por que ele não iria para o Flamengo? Isso ontem à tarde era informação. Porque o Flamengo não fez proposta. Já falei um monte de vezes isso, né? Vou ficar escrevendo, vou ficar que nem o Bart Simpson aqui, ó. Flamengo não fez proposta. Flamengo não fez proposta. Flamengo não fez proposta. Mas o Flamengo pelo menos pegou o telefone e falou, e aí, Maicon? Então, sim, isso sim, há algum tempo. E por que tanto que a notificação nem chegou aí para o Corinthians, não é, Lili? E a notificação... não chegou nada aqui. Inclusive, logo depois do Sport Center, daquela nossa entrada, eu conversei com uma pessoa do Corinthians, vocês sabem que eu vivo aqui na frente do CT, e essa pessoa falou, chegou nada pra gente, a gente não está sabendo de proposta nenhuma. Então, o Corinthians não estava sabendo. E não chegou por quê? Porque o Flamengo não fez proposta, certo? Aí eu perguntei pro pessoal do Flamengo, tá, você não fez proposta, da onde surgiu essa história? Eu sabia que o Mário Marra ia me perguntar. E aí o Flamengo confirmou que há algumas semanas conversou com o Maicon sobre essa possibilidade. Não sei se do Flamengo para o Maicon ou se do Maicon para o Flamengo. Isso também é importante também deixar claro, tá? Porque e o Flamengo conversou com o jogador e quis entender esses valores. Todos. O que é normal. O que é normal. Tá, mas quanto que é? Mas tem que conversar com o Shakhtar, pagar. E o Flamengo entendeu a pedida do Shakhtar, mas o Flamengo, naquele momento, percebeu que era um valor acima do que ele poderia pagar pelo Maicon. E o Flamengo, diante desses valores, a gente não vai querer... A gente lamenta, mas encerra por aqui a nossa conversa. Por isso, o Flamengo não fez a proposta. E por que ontem surgiu essa história? O Flamengo falou, a gente não sabe, mas talvez seja alguma coisa de empresários do Corinthians e algum tipo de pressão para o Corinthians, de repente, pagar algo que está devendo. O Flamengo não sabe, mas sabe que isso existe no mundo do futebol. Sim. E aí, hoje, surge a informação, e a Lili traz para a gente também, que a direção do Corinthians conversou com o Maicon e prometeu pagar tudo que estava atrasado, que está atrasado. Então, aí, cada um entenda como quiser entender, mas... É fato que o Maicon não vai jogar nesse momento no Flamengo. Porque o Flamengo não fez proposta. Eu aprendi. Isso não quer dizer que no futuro o Flamengo possa fazer. Claro. Até porque já conhece as bases. Mas essa história das 48 horas, de pintar a notificação, isso de fato não existiu. Certo, Lili? Certo. Tanto que quando eu conversei com uma pessoa da diretoria, essa pessoa me falou assim... Olha, a gente está tranquilo, porque não chegou nada ainda aqui, mesmo que chegue alguma coisa, a gente tem o prazo, tem até quinta-feira. Se chegar, a gente vai tentar segurar o Maicon, mas eu não posso te falar nada, porque realmente a gente não recebeu nenhuma ligação. A conversa que aconteceu ontem do Maicon, os agentes dele e o Corinthians, foi para acertar a questão do direito de imagens, que o Corinthians deve mais de 2 milhões para ele, assim como também está devendo para o Rojas e para muitos jogadores. Então, o que eu consegui conversar com pessoas aqui do clube é que eles vão sentar com um por um para falar, te devo tanto, vamos pagar dessa forma, tal, para não dar o mesmo problema, a mesma brecha, vamos dizer assim, que o Rojas encontrou para sair. Então, a conversa foi essa. Mas em nenhum momento foi o Maicon dizendo, não aceitei a proposta e vou ficar aqui, porque essa proposta não chegou na mesa do Corinthians e que o Flamengo não fez a proposta. No final da história, é uma boa notícia para o Corinthians poder continuar contando com o Maicon, certo? Porque a gente ontem a gente discutia isso, não é, Marra? O Flamengo precisa do Maicon? Vai ajudar. O Corinthians precisa muito? Sim, é titular do time, referência. Apesar de jovem e o tempo que ele está no Corinthians, saiu, está de novo... É um dos líderes do elenco. Dos poucos que conseguiu permanecer liberou muita gente do ano passado. Maicon, Cássio, Fagner. Então, acaba sendo um pilar, né? Nesse time de hoje, ele acaba sendo um pilar. Ô Lili, vocês têm ideia de qual é o valor que o Corinthians deve? Se existem outros jogadores também, porque a gente viu o Rojas, né, saindo por causa disso. E foi até pro Inter Miami, não foi? Tava não é, aí Lili? pro time do Messi. E agora, quer dizer, o Corinthians também vai viver, talvez viva esse tipo de ameaça. E talvez até por isso que a direção agora está se apressando para deixar tudo claro para os jogadores.
Exatamente. O Rojas ainda não assinou a rescisão com o Corinthians, tá? Ainda está em aberto, estão negociando, porque o Corinthians deve mais de 8 milhões de reais para ele nessa questão de direitos de imagem. Então, o Corinthians ainda precisa se acertar com o Rojas, as conversas estão acontecendo, mas ainda não assinou a rescisão, tá? Isso não saiu nem no bid para a gente poder confirmar, não aconteceu de fato. Mas a lista é grande, tá? Mais de 20 jogadores aí que o Corinthians deve direito de imagens. Tem o valor de cada jogador, no caso do Maicon, ultrapassa 2 milhões de reais. Então, por isso que o Corinthians sentou, conversou com ele, com os agentes dele, para conseguir acertar esse valor parcelado, obviamente, porque o Corinthians não tem como acertar os valores de todos os jogadores. Tem jogador que nem tá mais aqui, tem questão do Gil, tem Renato Augusto, tem o próprio Juliano, outros jogadores que já passaram há muito tempo, né? O Jadson, enfim. O Corinthians tem um problemão aí nessa questão de direito de imagens para resolver. Então tá tentando fazer com um por um para, como eu falei, não abrir essa brecha aí que o Rojas fez de sair porque não recebeu dinheiro. Porque se você for pensar num contexto geral, o Corinthians corre esse risco. E no último jogo na Zona Mista, a gente perguntou isso pro Augusto Melo, pro presidente. Ele falou, é justamente por isso, para que não aconteça, que a gente vai conversar com cada jogador. E é isso que está acontecendo. É uma coisa que vem do ano passado também, né? Das gestões claro, anteriores. Claro. Não é culpa Vai do empurrando pra Augusto, frente, mas passa a ser responsabilidade dele resolver, né, Mari? Passa aí a responsabilidade dele resolver e prezar pelo elenco ali, né, também, né? Além de dar a palavra, enfim. É direito do jogador receber, né? E tá ali empregado. Agora, não é perfil do Maicon, enfim, nem pela história, nem pelo jogador, sair da maneira como o Rojas saiu, por exemplo. Sim. Mas você dá uma carta pro adversário que quer se reforçar, no caso do Flamengo. Sim. Então já sabe disso, da situação é essa. E aí é um argumento a mais que entra ali na hora de você conversar com o jogador, né? Pô, aqui você vai receber certinho, aqui você tem tudo, enfim. O Corinthians, ele precisa tomar cuidado com isso. E também, como existiu a conversa, existiu o interesse, o Maicon passa isso pro Corinthians. Olha, claro. eu quero ficar aqui no Brasil. É que o Flamengo hoje dá mais garantias do que o Corinthians, mas né? o Maicon, ele de fato quer ficar no Brasil, né? Quero ficar aqui, tomara que seja aqui no Corinthians, se não for aqui, mas tem outro clube que... acertar minha situação financeira, claro. Exato. Lili, até mais, tá? Cuidado, hein? Se protejam, vocês duas. Para de falar sobre o Flamengo que levou um não do volante Maicon. Contei para vocês na manhã dessa terça-feira que o Maicon já havia dito sim a uma proposta do Flamengo, certo? Durante a tarde, o Flamengo avançou para comprá-lo do Shakhtar Donetsk e faltava que o Corinthians dissesse se cobriria ou não a proposta de 6 milhões de euros. Não houve necessidade. O Corinthians chamou o Maicon para uma reunião, prometeu quitar 11 meses de direitos de imagem atrasados, supõe inclusive que tenha oferecido um aumento salarial ao Maicon e conseguiu a permanência do jogador. Ele recusou a proposta do Flamengo, o negócio com o Shakhtar caiu. Então nem vai haver necessidade de o Corinthians comprar o atleta. O Corinthians mostrou ao Maicon que no Flamengo ele correria enorme risco de ser reserva, talvez nem ser utilizado, enquanto no Corinthians ele vai ter papel de predomínio, de protagonismo. Só para lembrar, o caso do Alan, volante que era do Atlético, que foi comprado por 8 milhões de euros pelo Flamengo, foi utilizado nesse papo com o Maicon. O Alan, que era titular absoluto no Galo e cotado até para jogar na seleção, tem só 3 partidas nessa atual temporada pelo Flamengo. No ano passado foram 11 jogos, 14, desde que ele foi comprado, perdeu totalmente seu espaço, alguém muito pouco utilizado, e o Maicon correria esse risco se ele se mudasse para a Gávea. Diante desse cenário, o Maicon fica no Corinthians, há a promessa da quitação dos 11 meses de direitos de imagem e possivelmente um bom reajuste salarial. A notícia é ruim para o Fla, que tem pouco tempo para tentar um novo volante. William Carvalho, 31 anos de idade, português do Betis, e Nardoni, 21 anos de idade, volante argentino do Racing, são outras alternativas, só que a janela de inscrições se encerra nessa quinta-feira. Vamos ver se o Flamengo consegue acelerar esse processo. Quero contar agora sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por Jean Mota. Você lembra dele, né? Atleta formado na Portuguesa, chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos, se mudou para o Inter Miami, onde foi companheiro de Lionel Messi. Chegou a viver bons momentos no clube americano, na atual temporada os números são mais discretos. Jean Mota, 30 anos de idade, é novo reforço do Vitória. Mas antes de fechar com Vitória, posso assegurar para vocês que ele foi procurado pelo Fortaleza e também pelo Corinthians. Ainda quis me assegurar se o Corinthians só sondou, fez proposta, e ouvi do representante do atleta e do presidente do Vitória que o Jean Mota tinha em mãos uma oferta oficial de compra do Corinthians.
só que a proposta do Vitória foi melhor em termos de salário, comissão e também contrato. Ele vai assinar por 3 anos com o Leão. Importante contar ainda que o empresário do Jean Mota, o Diogo Silva, da Web Soccer, já tinha outros atletas por lá, o Daniel Júnior e o Zapata, então ele tem uma boa relação com os dirigentes do Vitória. O Jean Mota será apresentado a qualquer momento, o jogador que chega com importância e papel para ser eventualmente o camisa 10 do Leão, que está de volta à primeira divisão. Mais uma informação sobre o Corinthians: o São Bernardo recusou o pedido feito pelo Timão para que a partida da próxima quinta-feira, não essa, a outra, pela Copa do Brasil, acontecesse no Morumbi. Inicialmente a partida foi marcada para o 1º de maio. O Corinthians propôs o jogo no Morumbi, um campo neutro, e em troca o São Bernardo teria direito a 100% da renda. São Bernardo disse não, confirmou a partida para o 1º de maio, estádio em São Bernardo do Campo. Os ingressos já começaram a ser vendidos e diante desse cenário, São Bernardo vai ficar com 60% da renda, o Corinthians vai ficar com 40%. A saideira sobre o Timão: Kaká desembarcou nessa terça-feira à noite em São Paulo e ao longo dessa quarta-feira será anunciado como novo reforço do Corinthians. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que surgiu na manhã dessa quarta-feira e dá conta de que Rubens, lateral esquerdo... Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar e depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registra e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. E olha aí, fiel, notícia preocupante para o Timão, hein? O Igor Coronado se machucou no treino de hoje, desta quarta-feira, né? E pode virar dúvida para o restante da temporada, fiel. Que problema. O jogador acabou de chegar, né? Jogou aí poucos minutos da última rodada contra o Santo André e já vira aí dúvida para o restante da Copa do Brasil e essa rodada final do Paulista, fiel. Ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. E aí vai passar por uma avaliação para definir aí quanto tempo de recuperação. Mas que notícia triste, né, fiel? Comenta aqui embaixo se o Igor Coronado vai fazer falta, né? Vai fazer falta muito nos treinamentos para entrosar, né? Ele, o Garro, o ataque do Corinthians. Por esse lado vai ser uma falta muito grande, né? Acho e vamos ver, tomara que seja algo que demore aí umas 2 semanas no máximo, né? De recuperação. Mas o Corinthians aí sofre esse baque hoje. Na manhã desta quarta-feira, o Igor Coronado se machucou aí nos treinamentos, fiel. Infelizmente, né? Ê, Corinthians, hein? E agora, hein, fiel? Comenta aí embaixo o que você acha sobre essa situação. O Igor Coronado aí mal chegou no Corinthians e já se lesionou.
Ele, o Diego Palacios, que está voltando, né? Chegou também, jogou poucos minutos e se lesionou. Pedro Raul se lesionou. Impressionante, né? Igor Coronado, Diego Palacios e o Pedro Raul. Os três se machucaram jogando aí poucos minutos, né? Pedro Raul tinha jogado uma partida, se lesionou. Diego Palacios ali se lesionou dentro do campo em poucos minutos. E o Igor Coronado jogou poucos minutos. E hoje, na manhã desta quarta-feira, ele se lesionou. Foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e deve virar desfalque tanto para a última rodada do Paulista, quanto para a Copa do Brasil, quanto o São Bernardo no próximo dia 14, tá bom? Essa é a informação aí de hoje, a bomba do dia, né? Infelizmente, né? Tomara que seja algo aí simples, que não demore muito tempo de recuperação, né? E uma boa recuperação também para o Igor Coronado, tá bom, fiel? Deixa aqui mensagens positivas para o Igor Coronado, que eu quero ver ele no meio de campo do Corinthians. Eu acho até que ele merece a 10, né? Já que o Garro prefere ficar com a 16. Acho sim que ele é o novo camisa 10. Mas vamos torcer aí pra ele se recuperar logo, tá bom, fiel? Essas foram as notícias do Corinthians. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!